Mas agora ele é colega da casa aqui, ele faz o 3 em 1, um jornalista que conhece muito sobre esporte e política. Hoje ele vai falar sobre polêmicas e sobre eleições. Não, sem polêmicas. Vai ter polêmica. Não. Porque... você não tá afim? Não, eu não tô afim de polêmica. Pô, eu tô muito afim, viu, Piperno? Você dá show, você bate muita gente, apanha às vezes, mas hoje... Fábio Piperno, uma salva de palmas para o homem. Ele chegou, amigo. Piperno de novo. Que beleza, hein? E aí, Piperno? A tão esperada glória eterna. Mas eu vou fazer uma queixa, que vocês estão me sacaneando. É verdade. Fora, Por quê? Nas costas. É o seguinte, eu tô vendo aqui os livros aqui na minha frente. Sim. Até eu tenho aquele sobre a China ali do Kissinger. Mas do lado dele é o Constantino. Quer dizer, você não gosta do Constantino? Não, nada contra. Amo o Rodrigo Constantino. Não é isso. Longe. Mais longe. Mas... a 1 metro, assim, né? Tem uma distância. Tá muito perto. Narrativas que preservar a distância regulamentar. Mas o que você não concorda do Constantino, por exemplo? Absolutamente tudo. Peraí, sem... Segura. Segura. Segura a emoção. O Constantino, é claro que ele é uma figura importante, ele é um influenciador da extrema-direita, um formador de opinião e tal. Por que extrema-direita? O Constantino é um Mas por que vocês falam extrema-direita? Pode desqualificar. Porque, veja, deixa ele falar. Veja, eu gosto muito da direita tradicional. Por exemplo, quem seria? Eu gosto muito do Sebastião Pinheira, do Chile. Eu gosto do Partido Conservador Inglês. Eu gosto... no Brasil. E no Brasil? No Brasil. No Brasil, quem seria direita? Alckmin. Um monte de coisa. O Alckmin seria um... Mas Você tá de brincadeira. Deixa eu acabar de tomar. O Alckmin sempre foi um cara... Ele sempre foi um cara de centro-direita, conservador, religioso e tal. A CM Neto. Né? A gente tem, por exemplo, o governador Zema. O governador Caiado, essa turma toda de direita. Agora, o bolsonarista tipo Constantino tá à direita dessa turma. Bolsonarista agora, peraí. Mas por que tá à direita dessa turma? Por que tá à direita dessa turma? O que eles... O que é extremo? O que classifica como extrema? Por exemplo, que admite assim com a maior tranquilidade do mundo que olha, podemos inverter as regras do jogo se o jogo não estiver favorável a nós. Quer dizer, tipo o quê? Tipo o quê, por exemplo... Vamos lá. Se o Lula ou o Ciro ganhar a eleição é porque tem fraude. Vamos falar isso. Mas claro que vão falar isso. Inclusive, esse é um discurso que está em gestação diariamente e a gente tem, inclusive, pessoas, quadros importantes das Forças Armadas se manifestando em relação a isso. Quer ver um outro sintoma de queda? Mas você fala, então, extrema-direita são Forças Armadas, é isso que quer dizer? Não. Você tem... A extrema... então, não, só para entender. Só para entender. O cara que fala, por exemplo... Olha, o cara que fala, por exemplo... Pinochet não é de direita. Hitler não é de direita. Ditadura militar do Brasil é de direita. Tenha paciência. Tá atacando o Superman. Então, de novo. Deixa ele responder. Errado, né? Reprovou na prova. Mas essa discussão, posso perguntar? Isso aí é um ataque à sensatez, à inteligência, à história. O Piperno reprovou na prova. Qualquer historiador, enfim, mequetrefe, ele fica indignado. Então, mas se você partir desse princípio, por exemplo, tudo parte da Guerra Fria. A Guerra Fria. A União Soviética fez guerra, por exemplo, em Angola. Implantou lá uma ditadura que até hoje ela é canhoteira. Sim. E o Brasil ficou do lado americano e aqui os milicos tomaram conta naquela época da Guerra Fria, onde eles não faziam mais guerras entre eles, porque tinham armamento nuclear e ficaram fazendo guerrinha. Sim. E nós e a gente que for pagando pato. Entre os da União Soviética e entre os americanos. Entre o comunismo e o capitalismo. Não é isso? Mas aí que tá o negócio. Você não pode... Então, mas aí o que é extremo? O que é extremo? Não, então, o que foi extremo aqui para chamar aqui que foi extrema direita? Os milicos foi extrema direita? Aqui no Brasil? Uma fatia das Forças Armadas, sim. Eu, inclusive, na semana até escrevi um post aqui sobre Marechal Lott. Então, o Brasil precisa de um Marechal Lott. Por quê? Um militar, na época, enfim, o Marechal. O que o Lott fez? O Lott foi o militar que assegurou a posse do JK, por exemplo. Anos depois, foi o militar que
assegurou que garantiu com a iniciativa dele, o movimento dele, que João Goulart tomasse posse. Ou seja, um militar que seguiu a Constituição. Agora, é óbvio que os caras sempre deram tomé na Constituição aqui. Exatamente. Ué, desde Pedro. Desde Pedro II. Mas é isso. Então, mas aí que tá o negócio. E é certo isso. E agora não estão dando lá, o Supremo não está dando tomé na Constituição. Toda hora eles dão tomé. O Supremo não está dando tomé. Você sabe que tá, Piperninho. Você é um cara muito inteligente. O que o Supremo fez contra a Constituição? Você sabe claro que dá. Não. Pá, o problema... Fake news, pô. Subida das favelas. Que ele pegou a lei militar e jogou no coisa pra... Não é isso. Lógico, você sabe que, inclusive, claro. Quando a gente fala de extremo, veja, não estou dizendo que o Exército seja de extrema direita, não. O Exército tem de tudo, como qualquer segmento da sociedade, como qualquer Cuba instituição. tem exército... Cuba, por exemplo, da esquerda. Cuba é uma ditadura, Nicarágua é uma ditadura, Venezuela é uma ditadura. Sem dúvida. Eu sou cretino a ponto de negar isso. E vocês não vão me ver jamais, eu sempre repito isso, jamais em momento algum defender qualquer que seja ditadura. Então, mas vamos lá. Não seria mais um populismo? O quê? Por exemplo, que seria um populismo? Porque é o seguinte, os caras, a Europa tem muito social-democrata, que ele chama aí, que é o limpinho. Macron. É o Macron, é cueca branca. Cueca branca. Não. Dória. Macron é tipicamente um político moderado de centro. Não é moderado de centro, é limpinho. Inclusive, aí, por Mélenchon lidera um bloco à esquerda, brigou com o Macron agora, e você tem o bloco da extrema-direita. Enfim, Marine Le Pen, essas coisas todas. Mas não é extrema-direita. Por exemplo, o europeu, ele fala que o Trump é extrema-direita. Nossa Senhora. Então vamos lá. Voltando. Esse é europeu que eu tô falando. Voltando no caso da França. A França é muito legal porque a França... Portugal também, é tudo socialista lá. Tudo socialista. Espanha é socialista, Portugal é socialista. Os governos de hoje, sim. Tudo é socialista. Sim. Mas o caso da França é o mais legal pra gente ver, porque a França tem essa divisão com muito mais nitidez do que a nossa. Então, você tem, por exemplo, pegando... Você quer começar da extrema direita ou da extrema esquerda? Tanto faz. Vai dar aula. Então vamos começar direita. Vamos lá, direita. Então vamos lá. Então a França tem, por exemplo, teve agora o Zemmour, enfim, um jornalista, e Marine Le Pen, concorrendo na faixa mais à extrema direita. Você tem a tradicional direita francesa, e eu admiro muito a direita europeia, é bom que fique bem claro, a tradicional direita francesa, né, que inclusive... são os caras ligados a Sarkozy, lá atrás ao Giscard d'Estaing. Então, essa turma toda... Mas o Sarkozy foi mandado embora, pô. Não, mas tudo bem. Tudo meio canhoteiro. Não vem não. Não vem não, Pipé. O pêndulo, ele tá... Lógico que tá. Não vem não. Isso aí... É pêndulo, ele vai indo. Isso é um candidato de centro-direita. Tinha lá a ex-ministra Valérie Pécresse, que teve 4-5%. Aí você tem no meio... O PSOL é o quê? O que é o PSOL? Aqui é um partido extrema esquerda? É um partido de esquerda. Extrema esquerda? Ou é centro-esquerda? Não. Partido não vem não passar pano. Você só fica passando pano. Você falou de centro-esquerda. Se não é extrema esquerda. Eu ia dizer pra você que de centro-esquerda, por exemplo, é o PDT. O pessoal tá à esquerda disso, claro que sim. E o PC do B seria extrema mas é extrema esquerda, na sua opinião? Extrema esquerda, essas coisas. PCO, PSD. Não, esse é o verdadeiro esquerda, o PCO. Como não é? Trotskista, porra. Trotskista, cacete. Não é extremista, é trotskista. Eu não vejo. Essa turma, por exemplo, ela não admite capitalismo, né? Ela quer, enfim, socializar os meios de produção. Essa turma está no PT. Então, na sua concepção, o PT é um centro-direita. Como um centro-direita? O Lula é um centro-direita na sua concepção. O PT é um partido que tem de tudo. Tem de esquerda moderada e esquerda dura. Poxa, moderada. O Lula é duríssimo. O Haddad não é igual a Gleisi. O Haddad é um moderado de esquerda. A Gleisi é uma mulher muito de esquerda, que apoia, inclusive, o Maduro. Não, mas o Haddad, quem colocou... Não, quem colocou o Lula...
O Lula na época, porque o Lula na época ele tá aquele negócio, Fernando Henrique, essa turma é tudo Essa canhoteiro. turminha. Que é dessa jora, porra. Tudo canhoteiro pra caramba. O bom é que por aqui eu já ouvi falar que, olha... Você sabe disso. Até o Dória é de esquerda, eu já ouvi falar. Sim, mas o Dória é de esquerda. Eu já ouvi falar que George Bush é de esquerda. Não, pera lá. Pera, você sabe disso. Você sabe disso. Na época, o Lula inventou o Haddad, que até hoje chamam do poste do Lula. Porque ele falou assim, era o Jaiminho. Ele falou o seguinte, eu vou colocar ele que ele é um PT mais parecido com um PSDB. É um PTzinho lindo. Com verniz. Com blazer. O que é? Não, o bolo de blazer. Mas conversa mais com o centro, aí vocês têm que entender, precisa ter gente moderada. Precisa ter gente conversando com o outro lado. Posso explicar um pouco? O que é moderado? O Alckmin é moderado pra você? Foi, né? Mas você não acha que o cara trai o discurso, o eleitor, que ele meteu o pau a vida inteira esse é no um PT? ótimo tema. Esse é um ótimo Então vamos tema. lá, vamos lá. Obrigado. Esse é um ótimo tema. Ou seja, podemos criticar, então, a coerência eleitoral do Alckmin em relação ao seu discurso pregresso. Perfeito. Essa crítica cabe. Essa crítica cabe. Agora, o que não cabe, o que é uma falácia, uma ficção, é uma fraude intelectual, alguém dizer que o Alckmin é de esquerda. Não é. Claro que é. Tá fazendo o que no PT? Calma lá, peraí. Só pra complementar a última, existe ideologia política mesmo? Alguém é de direita ou de esquerda ou não existe isso entre políticos? Claro que existe. Então o que ele tá fazendo no PT, cara? Ele tá fazendo... Ele é de direita no PT? Não, é uma... Você já ouviu falar em casamento de conveniência? Não, ele então, quis. é isso. Por exemplo, amanhã depois, se o Lula, por exemplo, amanhã depois for conversar e fizer um acordo com o governador Zema, por acaso o governador Zema do Partido completamente Novo... diferente, um cara que tá eleito, então deixa eu perguntar. cargo, então o cara que tá... Até o Zuzu tá brigando. Ô, Piperno, então a parte... Baseado nisso que você falou, de casamento de conveniência. José de Alencar, o ex-vice-presidente, era um homem de esquerda. É óbvio que não. Desculpa, você tá falando... O Zé, o Mineiro? O Mineiro? Uai. Então, mas aquela foi a época do Lula, Paz e Amor. Não era... mas aí que tá o negócio. Então, quer dizer, aquele tipo de acordo feito no passado... Foi pra enganar a trouxa. Ele não pode ser replicado hoje. O Lula é a melhor conversinha que tem. É igual malandro. É igual malandro que sacaneia a mulher. Ele sacaneia o malandro. O Lula é bom. Ele tem ele é bom. Ai, como ele é lábio bom. doce. Você gosta dele, Piperninho? O Lula é o seguinte, ele fala do aborto, ele fala, foi mal. Aí ele volta aquele jeitinho, faz uma piadinha, vai no negócio e fala, ai, que Lulinha lindo, esse Lulinha, Nitinha, vem cá, Nitinha, é Nitinha. Ele pega, Lula. Deixa eu ver seu piperninho, ele faz. É malandro que sacaneia a mulher e quando ele chega, ele seduz a mulher, a mulher de uma maneira. Foi bom de lábia. Bom de lábia. Mas nunca negou isso. Bom de lábia. Alguém fala que vai revogar a reforma trabalhista. Regulamentar os meios de comunicação. Vai regulamentar direitos... As redes sociais também. Redes sociais. Ele fala que vai criar moeda única. Isenção não dá fiscal. pra falar que isso é minimamente centro. Assim, do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, isso é esquerda. Posso só fazer um parênteses? Vou tentar entrar na psique do nosso amigo Piperno. Eu tô com ciúmes de você, Emílio, porque você já jantou cedo. Sem querer. Não vem não. Ele vai querer empurrar. Não vem não. Eu vou falar uma coisa. Não vem não, porque eu não tenho isso. Não, foi sem querer. Eu respeito. O que eu falo é o seguinte. Eu respeito muito o Piperno. Qual é a credibilidade desse discurso de frases feitas decoradas? Tô brincando. Aqui é na amizade. Do Superman? Brincadeira sadia. É brincadeira. Ontem eu vi um post lá. É muito gel no cabelo. Ditadura de esquerda. Mas qual a credibilidade Um beijo aqui, Piperno. disso? É o meu post. Parabéns. Obrigado. Ainda bem que você tá vendo. Mas deixa eu te falar. Mas aparece aqui. Eu fico feliz. Tá me seguindo. Não, tem gente da direita que não me segue ainda. Tem. Siga o Marco. Obrigado. Ele tá certo. Agora, deixa eu te falar. Que é o Marco Antônio Tosta. Mas a questão é a seguinte. Só o final do Tinder. Existe um conceito chamado janela de Overton, que é dos discursos aceitáveis no ambiente público. O que a gente vê, Sami, nessa linha que você está falando é o seguinte. Quando eu fazia graduação em Direito na PUC, até no mestrado, existia um discurso inconcebível de você fazer de liberalismo.
no ambiente universitário. Isso lá no direito, na economia não tem essa. Não, mas existe. Vai. Não enrola o preâmbulo. Não enrola não enrola não. Eu só vou falar isso. Então o que acontece? O Piperno, ele joga todo mundo da esquerda pra uma espécie de esquerda moderada. Não é chancelar o verdade. discurso dessa turma. E a galera da direita que é realmente liberal, que eu falei pra vocês no outro programa, que tem mais a ver com libertarianismo Nossa e Senhora. liberalismo, Que é mais- anarcocapitalista que é e mais o afins. que eu penso. ANCAP. Que é mais até do que o Sam pensa, esse pessoal é extrema-direita. E daí a fraude... Não, isso é intele- anarquia, pô. Anarcocapitalismo. É outra coisa, pô. Sim, mas essa é a extrema-direita. Não, E a fraude intelectual do Piperno, aqui, que ele fez agora, foi fraude chamar intelectual tudo fascismo e nazismo de Não, direita. sem essa discussão. Mas essa é a Sem fraude. esse papinho. Isso aí não Sem leva nada. rótulos. O que eu quero. Aí, Deixa eu fazer uma pergunta. Não, porque Hoje senão. sim, Discussão do filosófica. bobo. Discussão Verdade, filosófica é uma merda. Na verdade, Deixa eu perguntar um negócio pra você. Fatos. Pipernex. Vamos lá, seu Emílio. Aliás, muito obrigado por você ter vindo, cara. Adoro o programa. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Muito obrigado pelo convite. Você o Sam, sabe- por exemplo, sabe Então, que eu gosto muito dele. Você sabe que para ser um país socialista, para a gente chegar no nível que está uma Europa, ou mesmo país mais pobre, Portugal, vamos pegar Portugal Argentina. aí. Não, Argentina esquece, vamos pegar a Europa. Tá. Espanha, né? Que são países... Itália. Que são países... A Espanha é social-democracia, é o Sanches lá que tá lá, é canhoteiro. É tudo Professor, canhoteiro. Portugal também. Tudo canhoteiro. Tá. A gente mora aqui num país pobre. Sim. Sim. Não tem como dividir grana. Pobreza não se divide. A Europa já tem uma infra, beleza. Já tem transporte, já tem a saúde um pouco melhor, também é ruim. Saúde pública é ruim em todo Educação lugar. é mais forte. Educação é mais forte e tal. O Brasil, se ele ficar... Porque se entra o canhoteiro, fica 50 anos. Se não tem o golpe da Dilma, ele estava aí 50 anos. Não é ruim... Isso é honestidade. Sim, então, não é ruim para o jovem brasileiro, que eu falo é o seguinte, ter um país pobre, velho, você tá com cabelo branco. Eu Claro também que tô. sim. É que eu passo Regener. Não, eu não Eu faço. passo Regener. Os meus são aqui O seu é legítimos. branco, você precisa passar Regener. Eu passo Regener do Arvigo. Legitimamente branco. Você não acha que é uma cagada você ter um país pobre, velho E burro, porque e educação é ruim. socialista? Não é uma cagada que o cara vai fazer? Calma que você vai bugar ele. Mas, bom, primeiro que eu quero dizer pra você, com toda a tranquilidade do mundo, o seguinte: Com tranquilidade. qual foi o país da Europa que em algum momento não teve um governo de esquerda? Inglaterra. Claro que já teve. Não, mas a Inglaterra é predominantemente liberal. Então, Margaret vamos. Sami, pera lá. Pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho. A Thatcher brigou lá com todo mundo. A Thatcher ia mandar lá, pô. Olha, eu quero dizer pra A você o Thatcher seguinte. quebrou lá os carvoeiros lá. Isso. Então vamos lá. Antes da Thatcher, James Callaghan, Eu gostei do jeito trabalhista. Você pode falar de novo. Sami. Antes da Thatcher, Parece que tá fumado. James meu. Callaghan, Partido Trabalhista. Depois da Thatcher e John Major, 15 anos de Tony Blair e Gordon Brown, trabalhistas. Então, a alternância de poder, Não, mas a ponto. estrutura é liberal lá. Ponto. Uai, A estrutura dos poderes é os Então, impostos, a isso. estrutura de impostos. Então, mas a gente tá mas a Aí- gente tá comparando o império Sim, com uma colônia, isso. porra. Aqui é colônia. Que é pobre. mas Aqui é pera série lá. C. colônia. Aqui é Mas série pera C. É, lá. série C, pô. A linha, Tô vamos falando pra que Você tá linha de comparando raciocínio. Real Madrid? Não, O Salgueiro. Eu não estou comparando isso. Eu estou dizendo para você o seguinte: que Remo. toda a Europa, em todos os países da Europa, em algum momento, você teve esquerda no governo. Isso é natural, isso é normal. Aqui alguém sei, citou a mas Inglaterra. eu- eu tô citando. mas como é que- Portugal, por exemplo, Geringonça, vem de 2015 para cá, normal. Eu sei, mas, por exemplo, o PT roubou muito. A gente vê que o PT roubou pela Petrobras, pelo Começou a lucro. dar lucro, né? Porra, o lucro aí das empresas, As Isso estatais. Tinha esquemão. Até Roubaram muito. as Agora eu estatais, pergunto o para você Correio. o seguinte, Sami: como é que seria a economia do Brasil se não tivesse pressão? Não, sem pré-sal. Bom, então vamos lá. Pré-sal é... Pô, que pré-sal? Pré-sal é daqui 100 anos lá. Mas como? Hoje nada. Hoje só não tem nem... quase. Não tem nem... Ike Batista. Hoje só tem quase O Ike petróleo do Batista pré-sal. lá. Batista, cadê ele? Brasil do bacia de Ike. Campos já Entendeu? praticamente secou. É o Brasil do Não Ike. ia ter petróleo nenhum. Deixa Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. O que eu falo pra você é o seguinte: como é que esses caras vão administrar
a pobreza do Brasil. Primeira coisa. Porque nós vamos se aposentar. A gente vai embora. Nós dois aqui estamos perto disso. Então, pra gente pouco importa. Pra gente pouco importa. Pra gente foda-se. Vocês vão pra Belize? Deixa eu te falar. Tem Bahamas ali pertinho de vocês. Pra gente, Dani, eu falo pro jovem. O jovem vai ter um país muito ruim, cara. Sim. Muito ruim vai ser o Brasil do futuro. Sim. Primeiro que... A gente vai colher o que está plantando hoje. A gente nunca teve um governo socialista e nem vai ter. O quê? Peraí, Essa é a primeira repete. coisa. Não, repete. Até porque, no governo Lula, por exemplo, que ele foi o presidente de esquerda, o presidente Lula, ou então o presidente Lula, ele incluiu muita gente de centro-direita, muita gente conservadora no seu pagando governo. todo mundo. Por exemplo, Henrique Meirelles. Por exemplo... Roberto Rodrigues, agricultura em áreas fundamentais. Ele pôs gente de mercado. Mas então ele fez políticas de pegar preço de Petrobras e congelar. Ele fez umas lambanças gigantes. Então, exatamente. Além da corrupção. Isso. Então você tinha fragmentos do que a esquerda prega e você tinha muita gente de mercado. Muita corrupção. Estou falando, Henrique Meirelles, Roberto Rodrigues. É isso que tem que ser feito. Mas tinha muita roubalheira. E o esquema? Porque uma coisa é o roubo individual, é o roubo no varejo. Outra coisa é ter o esquemão. Roubalheira, ela não tem. Não, roubaram, hein? Roubalheira não tem. Aquela. Eu tava vendo. Roubalheira se rouba sempre. Os caras eram presos e ficavam assim, viva! Aquela refinaria lá, Abreu Lima, em Pernambuco. Abreu Lima era para custar $1 bi. Custou 10 bi de dólar. Com 10 bi de dólar. Olha o que os caras roubaram. Estão vendendo agora. Presta atenção. 10 bi de dólar fez esse telescópio novo. 10 bi de dólar foi a coisa que foi... O James Webb. O James Webb custou 10 bi de dólar. O preço que custou Abreu Lima que esses caras enfiaram no bolso, Piperninho! Chora comigo! Vou chorar com você. Chora comigo, nós pagamos aquela merda, Piperninho! Não, mas o meu ponto é que tem o break. Intervalo comercial. Eu vi o seu ponto. Eu ia falar, vou falar dentro do break. Olha o Vlamirzão aí. Olha o Vlamir. Vlamir, Ariel e Zinho. Olha que turma. Zinho. Essa é a turma boa. Break, Reginaldo, por favor, break. Posso fazer uma pergunta pro Piperno? Choque aqui. Posso fazer uma Peraí. Deixa a mesa 7. Mesa 7. Não, é que eu ia Mesa 7 é só filosofia. Só filosofia, só frases feitas. Eu só faço piada. É verdade. Piada e vinheta. Vamos pra acalmar. Mesa 7. Vamos fumar pra acalmar. Eu não fumo. Posso fazer a pergunta? Eu só quero cerveja. Ô, Piperno, quando vem algum político ligado ao bolsonarismo aqui, a gente faz a pergunta, mas não tem nenhuma crítica que você pode fazer ao Bolsonaro do que o Lula tá falando, que o Sami citou aqui, a isenção fiscal, a moeda sul-americana, a questão de soltar os bandidos, todas essas coisas. O que você tem de crítica efetiva do que o Lula tá falando? Você acha que ele tá falando demais ou ele tá 100% correto? Primeiro que eu já disse algumas vezes que eu não vou votar no Lula em primeiro turno. Segundo turno você vai com o bandeirão. Mas deixa ele responder. Mas pera lá, se No for... primeiro você não vota. Mas no segundo ele tá segunda aqui paroca. Vai com a toalha do Bruno Galhaço. Vai com a toalha. Vai cortar um dedo. Não, isso eu não vou fazer. Segundo vota Quer dizer, se for para ir contra o Bolsonaro em segundo turno, se o cabo da CEO vota no Pablo Marçal, Glória qualquer a Deus. coisa. E olha, sempre que assim, eu quero. Uma vez por mês, pelo menos, você sabe que eu faço assim um exercício de higiene mental e ao mesmo tempo. Chama sexo. Enfim, ao mesmo tempo de tortura. Você sabe o que eu faço? Eu coloco aquela entrevista do Bolsonaro em que ele fala: eu fecharia o Congresso. Eu acho que a ditadura deveria ter matado mais 30 mil. Aliás, eu coloquei no Twitter. Eu acho que a ditadura deveria ter matado mais 30 mil. Acho que deveria ter usado o pau de arara no Chico Lopes. Mas você tem uma fixação por ele, Piperno. Então, pra gente ver quem é o caráter desse cara. Não, isso é fanatismo. Isso, não. Você tá fanático por ele. Se um cara fala, tem que matar 30 mil, tinha que ter matado mais 30 mil. Você acha ele desumano, como falou Lula? Ele é uma figura sórdida. Você acha? Jamais um político, jamais o Brasil votou e elegeu um político tão sórdido como ele. Narrativas pipérnicas. Não! Você conhece, Morgado, algum político brasileiro que tenha dito algum dia, olha, ditadura deveria ter matado mais 30 mil? Não, então, mas vamos lá. Repete mais 10 vezes isso para tirar do sistema. Eu acho que a gente tem que entender o eleitor.
Porque a gente tem que respeitar o eleitor. Sim. Tanto do Lula, Claro, eu não gosto desse sim. negócio de ficar... o cara é mortadela, sei lá, tem umas coisas que eles usam pejorativas. Você não acha que a população... ela escolheu o Bolsonaro justamente por isso, porque ela estava cansada do malandro. Roubalheira. O malandro que roubava a mulher, que sacaneava a mulher, vinha com aquela conversinha e falou: eu preciso colocar esse cara porque esse cara vai botar ordem. Esse cara é um militar, ele fala duro com todo mundo, eu vou colocar esse cara lá. Então, na minha concepção, faz sentido o povo escolheu o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tinha partido, não tinha. Depois inventaram aí que ele fez aliança. Rede social, aí ficaram com essa conversa aí. Tá certo, pô. Ele deu a volta em todo mundo, que os partidos foram atrás dele. O Calcinha Apertada foi atrás dele. Quantos foram? Bolsonaro. Um monte foi atrás dele. Então eu acho que isso aí foi uma decisão do povo, soberana do povo, democrática do povo. O povo escolheu. Foi. Tá fazendo que nem o outro lado. Então você tá... Peraí, na linha da sua pergunta. Democrático, olha. Ele foi democraticamente eleito. Você criticou o Bolsonaro. Aí você critica o Bolsonaro. Isso é fixação. Você tem fixação, pô. Mas deixa eu fazer uma pergunta agora aqui, ó. Agora que a gente tá debatendo. Eu quero te perguntar. Por que a esquerda quer tanto desumanizar o Bolsonaro? Ou ele é o genocida que você gosta de chamar? Porque ele não é uma figura humana. Então pronto, acabou. Aí. Esse é o discurso da esquerda. É um saiadinho. Porque é o seguinte, o cara que fala... Tá falando que o cara não é humano, Emílio. O cara que fala deveriam ter matado mais 30 mil é o quê? Fala, não fala. Muito bem. É humano. Deixa eu fazer um ponto. Constantino tá Bolsonaro assistindo. falou um monte de Constantino, ele mandou mensagem, coisa inclusive, de besteira. O Lula também, mas eu quero falar do esquema de Constantino corrupção. tá bravo, hein? Narrativas Fala que vai te pipérnicas. pegar. Cadê o Constantino? Eu quero São pôr um narrativas ponto aqui. pipérnicas. Eu acho que existe uma corrupção ideológica sim. Vou falar por quê. Porque quando os caras foram presos, acho que foi o Genuíno, o Dirceu, os caras acham que estão roubando, fizeram um esquema por um bem maior. Estamos de os volta. caras iam roubando e faziam um símbolo. Então o cara acha, ele justifica pra si mesmo a corrupção. Aí você me pergunta, você acha que tem corrupção no governo hoje? Acredito que seja possível ter, mas eu não acredito que seja provável ter o esquema que tinha antes. Porque no varejo sempre vai ter. Sim. Você tem muita gente, sempre vai ter. Mas o que me incomoda, e por isso que eu nunca votei, e acredito que nunca votarei no PT, é o esquemão. Você acha que não tinha roubalheira ideológica no PT? Interrogação. O cara roubava... Ideológica não. Era quadrilha, Não, cara. mas o cara ia feliz. Era o PT e o MDB, Mas por que o cara Mas deixa tinha... ele Era as quadrilhas, O cara cacete. tinha honra Porque de ser é pelo preso. partido, pô. Então... Ele já falava isso desde 93, porra. Fala, Mas Pix. claro que teve corrupção no governo. Ideológica. Ué. Esse negócio do cara comemorar a prisão, não. Ele tá fazendo mas tinha um esquema. fazendo um aceno para militância. Mas é claro que tinha muita coisa organizada sim e muita gente roubou. Ué, isso é evidente. E a mala de dinheiro pro Maduro lá, que foi de aviãozinho pro Maduro? Puta, o que teve de roubo, cara? Mas Puta roubaram merda. uma Teve de multa. bala. Mas, olha, Nossa foi senhora. E a gostoso, mala do Gedel? O Gedel vai voltar, Já cara. tá solto. 51 milhões de reais na casa. A mala é Na pouco. casa. O apartamento lá Ei, com 50 e a mala milhões. do Gedel? Então, não, isso que eu tô Você falando. tá falando do negócio que o Bolsonaro falou lá atrás do Ustra. Os caras pegam o cara falou do Ustra, Ustra tal e não sei o quê. E isso aqui foi agora. Que isso foi, Não, mas o isso aí que foi Bolsonaro, há 3 anos ele atrás. falou também do Ustra 3 meses atrás. Agora o Gedel. né? Eu tava assistindo. Isso aí é polícia. Tá fazendo campanha. Não, mas Candidato. o importante falar é que o candidato dele não é o Lula. Não, Claro que é. Não, Claro mas que pera é. lá, Isso é né? jogo Mas eu de quero cena. responder, sim, Isso é jogo de porque é o cena. seguinte, Curioso. Eu quero entender o Ciro. Houve corrupção. É evidente que houve corrupção sim. Então é melhor Ué, Tá muito tranquilo. votar em quê? É melhor voltar à corrupção? na Não, sua mas opinião? primeira coisa que... corrupção é maior, do Lula ou do Bolsonaro? Posso fazer uma pergunta? Isso aqui a gente tá escavando agora. Deixa eu fazer uma. Não, tá Posso, vendo? posso fazer uma? É pro Posso fazer futuro. uma? Porque pra não tem. depois. É, pra depois. Posso fazer uma O do perguntinha Bolsonaro. Pode, vai lá. A gente sabe que a turma votou no Bolsonaro, né? Como o Emílio falou, pra não eleger o PT em 2018. E muitos se arrependeram. Dizem que tem o Bolsonaro arrependido, né? Em quem que você acha que essa turma vai votar nessa eleição? Esses que se dizem arrependidos? No pique. No pique, meu Deus!
Eu acho que uma turma vai voltar pro Bolsonaro, uma turma vai acabar se dividindo aí entre algum nome desses pequenininhos, talvez o Ciro, enfim. Ah, que Ciro, bicho? Repare bem, meu estimado. Repare bem. Ciro não tem. Fugiu. Mas Ciro tá com a escavadeira. Tem mais uma coisa. Ciro Tem mais uma coisa, petista né? envergonhado. Segundo as pesquisas, 18, 20% votam no Lula. Dessa turma decepcionada. Narrativas pipérnicas. Mas e aí? O Lula é complicado. Não dá, não vai. Aqui, mais de 40%. Constantino em tempo real aqui, vai. Constantino no Twitter em tempo real. Se um comentarista diz que Lula não é humano, acho que sua cabeça é degolada no mesmo instante. Esquerda tem salvo-conduto mesmo. Que foi o que ele falou agora do Bolsonaro. Eu fiz uma pergunta muito simples. A pergunta é muito simples. A resposta foi simples. Não existe ser humano que não é humano. A resposta foi simples. Não existe isso. Não existe. Então, eu entendo que vocês ficam aí na rede social, vocês ficam muito contaminados. Não, vocês ficam contaminados, porque é natural, né? É natural, vocês estão aí todo dia debatendo, discutindo isso. Aí fica, naturalmente, o cara fica contaminado com esse negócio. Mas não dá pra entender, né, bicho? Não dá, né? O que não dá pra entender? Não dá pra entender como é que... O que eu sinto por você, Araia. Não dá pra entender como é que... Já dizia a canção. O Ciro é de lá. Não dá pra entender essa... Não dá pra defender o PT, cara. Mas eu acho que o PT o cara tem que ter muita cara de pau pra defender. Eu acho que o PT tem muito pouca coisa que... Aliás, tem muita coisa que não é realmente defensável. O PT só se torna um pouco mais ameno porque a gente tem o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele reinventa o PT como força política protagonista. Porque o Bolsonaro é tão ruim, mas tão ruim, que ele consegue fazer o PT ter mais de 40% de novo. Se fosse, por exemplo, qualquer outro cara... Então, mas isso aí também é aquele discurso. É aquele discurso, se o Lula voltar, a culpa é do Bolsonaro. Como tudo se culpa o Bolsonaro. Exatamente. Sempre o Bolsonaro vai ser o... E a gasolina mais baixa? E aí, então, as pessoas comparam momentos diferentes. A culpa é minha também. Você vivia melhor em 2010 ou agora? Mas tá brincando. Gasolina mais baixa, a culpa é minha também. A gente vivia melhor em 2010 Forte abraço, com um esquema absurdo que depois a gente viu que os caras pagavam tudo com porque teve super ciclo das commodities. Samir, o Brasil está ganhando mais dinheiro com commodities esse ano que jamais ganhou na vida. Não. Até porque o Brasil vai brigar com a economia. Vem cá, e até porque o seguinte, o Brasil hoje exporta petróleo, inclusive. Sim. Naquele tempo. Pera lá, e a Dilma? Você tirou a Dilma, né, bonitão? Vocês também são sacana. Tirou do álbum. Esses caras são sacana. Tirou do álbum de figurinha. Você viu que ele tirou? Ele pegou o Lula de 2010. Lula top. Ele pegou o Lula de 2010. É o Lula do Obama. Ele tirou a Dilma. E essa piscadinha sua. Ele tirou a Dilma. Que destruiu o Brasil. Nunca teve. A Dilma nem foi convidada no pior que o Covid, do Lula. A Dilma não entra. Ela não entra. Ela é candidata? Não. Você vai, enfim, discutir a Dilma. Ela não é candidata? Eu preciso te agradecer muito. Mas que time você torce, Santista? Não, eu sou palmeirense. Ô, Piperno, eu quero que você volte aqui pra gente falar de futebol. Sim, e da sua vida. O Piperno é um dos caras que mais entende do esporte bretão. Ele vai fazer embaixadinha, seu Superman. O cara é um craque no Só futebol. vale toque de cabeça. E gosto muito desse personagem aqui, ó, que eu tô apontando. Não é, enfim, do Constantino. Henry Kissinger. Um homem que trabalhou em muitos governos conservadores, inclusive. Boa. Você gostou, Pipa? Pipa. Você gostou do papo? Aí, Pipa. Adorei o papo. Opa. Ele tá aguentado. Depois você volta. Ele tá O Fábio Piperno, vou passar o Instagram dele. Eu já tô liberado, então. Você sabe que as fãs dele são as velhas da direita. E os seus são as novas. Elas te odeiam. E o dele é o universitário que gosta do Piperno. Agora, você sabe que uma vez eu participei de um piloto com o Morgado. Sim. É um programa do Milton Neves. Coisa de louco. E aí eu Durou 2 meses. Depois falei, Milton, que programa ruim. O Milton chegou pra mim, ô Piperno, vou falar um negócio pra vocês. Eu nunca fiz na minha vida um programa tão difícil e tão ruim como aquele. Por causa do Morgado. Por causa desse Morgado. Eu te amo, Morgado. Eu adorava o Morgado. Muito bem. Então, pra você, entra lá no Instagram, @Fábio Piperno, é o Instagram dele, onde você acompanha a programação. Ele tá com você aqui na Jovem Pan também. Que horário? 4h30 no Opinião e 5 no 3 em 1.